a 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano. Eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos juntos aqui para mais um podcast Faça-se a Música. E estamos falando diretamente da Itália para falar hoje um pouquinho sobre um compositor transalpino, como se chamam aqui os franceses, né, Miguel? A gente vai falar um pouco sobre Claude Debussy. Exatamente. A gente chegou a mencionar ele no episódio passado, como, na verdade foi no retrasado, né, Guto? Quando a gente falou sobre a música do século XX, a gente comentou sobre o Claude Debussy. E é um personagem interessante, né? Porque na época em que ele viveu, era uma pessoa, era um artista que não ia de acordo com a moda estética daquele período, né? Uhum. Naquela época, a gente até tinha comentado dos três grandes Bs da música alemã, que era o Bach, o Beethoven e o Brahms. Sim. E esteticamente o Debussy é a parte, ele não segue essa linha dos três Bs, né? Tu quer explicar pra gente mais ou menos o que corresponde a essa linha dos três Bs que a gente estava comentando? Bom, os três Bs são os grandes compositores alemães, né? Beethoven, bom, na verdade começa por Bach, Beethoven e Brahms. Alguém diz a Santíssima Trindade alemã, obviamente exagerando, mas são os compositores que realmente consolidam a força do universo alemão na música clássica e que vai influenciar, influencia até hoje o mundo da música, não é? Sim, é verdade. E você estava dizendo que o Debussy aparece. Bom, ele nasce na segunda metade do século XIX, não é? 1862. É. Isso. Então, ele aparece como um contraponto a isso, mais ou menos. Exatamente. É isso? Isso. Naquela época, né, quando ele começou a sua carreira de artista, a França estava vivendo um momento muito delicado, porque havia recém perdido a guerra franco-prussiana para os alemães. Não era Alemanha ainda, né, mas estava por nascer dentro de poucos anos. E tinha perdido essa guerra, e a França sempre teve, até hoje, né, um grande orgulho nacional, e essa perda aí eles sentiram mais ou menos como o nosso 7-1 para a Alemanha, né? Foi feio eles. E eles começaram A gente a teve, nutrir. desculpa, a gente teve sorte que o nosso 7-1 foi no futebol, né? Ainda bem que foi só no futebol. É. E então, naquela época, como a gente comentou, né, os três Bs, Bach, Beethoven e Brahms, são todos alemães. E apesar de todo o sucesso que eles tinham enquanto artistas, o reconhecimento, a qualidade do que eles faziam, que os franceses reconheciam, vocês nunca deixaram de reconhecer a qualidade artística desses músicos, mas os franceses buscavam uma outra direção, porque não queriam seguir a linha dos alemães, eles queriam seguir uma linha francesa, né? Mais ou menos como o Brasil na arte, início de 1900, início do século XX, né? Que quis afirmar uma identidade nacional. Já antes também no romantismo, tem sempre esse desejo de afirmar uma identidade nacional. Mas como os modernistas brasileiros tinham percebido, os franceses também agora nessa época tinham percebido, não basta pegar moldes exteriores e colocar conteúdos nacionais. Os moldes também têm que ser nacionais, né? E é nesse contexto aí que o Debussy desenvolve
a sua estética, o seu gosto e a sua música. Uhum, uhum. E o Debussy foi um menino prodígio também do piano, né? É isso mesmo, não é, Miguel? Assim, ele É, foi o... ele estudou piano e composição no Conservatório de Paris. Ele vinha de uma família nem um pouco rica, Uhum, e uhum. inclusive as relações que ele tinha com a sua família eram não muito boas, né? Vamos dizer assim. Uhum. E ele não nasceu em Paris, ele nasceu em No subúrbio, né? Saint-Germain-en-Laye, e começou piano como aula particular e depois, como ele tinha talento, foi para o Conservatório de Paris Certo. e lá estudou. Ele chegou a receber um prêmio de piano, recebeu o segundo lugar no concurso interno do Conservatório de Paris, Uhum. a categoria de piano, mas ele não deu continuidade a essa carreira de pianista. Ele preferiu estudar composição. Ele era um grande aluno de composição. Uhum. Ele chegou a ganhar o prêmio de Roma, que é o Conservatório de Paris. Ele instituiu esse prêmio que dava de presente para o vencedor uma viagem a Roma, onde ele Uhum. ficaria um certo período, acho que era um ano. Uhum. E o estudante ficava vivendo numa subsede do conservatório em Roma e fazendo uma espécie de tirocínio ali, né? É, Debussy ganhou esse prêmio e então ele foi a Roma e depois de ter vencido esse prêmio de composição e lá ele conheceu pessoalmente o Liszt, por exemplo. Uhum. O Liszt já estava velho, chegou a tocar piano pro Debussy e o Debussy não gostou. Não gostou de Liszt? Não gostou, achou que era muito exibicionismo, assim, É. musicalmente em questão de estética era pobre, como pianista era fantástico, né, mas em Aham, questão aham. de, como compositor era pobre, o Debussy não gostou do Uhum. Liszt. Uhum. E essa linha do Debussy se pode ver nas composições dele. Não busca um Uhum. Uhum. virtuosismo do piano, aquela coisa brilhante que chama a atenção do público, mas é uma coisa mais íntima. Uhum. Como ele mesmo diz, é uma conversa entre o pianista e o piano. Uhum. E Uhum. esse também é o motivo pelo qual a gente escolheu falar do Debussy hoje, né, Guto? Porque, olha, com a dificuldade de ir às salas de concerto, o pessoal escuta muita Uhum. gravação. Então é uma bela oportunidade para o pessoal escutar em casa Debussy, porque como uma música mais íntima, ela funciona muito bem em gravações. Sim, e tem uma outra questão do Debussy também, acho que além da, obviamente, isso que você está dizendo vem muito a calhar mesmo, porque ele não necessariamente estava interessado no virtuosismo ao vivo, né? Naquele virtuosismo que fazia muito sucesso, inclusive, já. Sim, Ainda não existiam as gravações, né, naquele momento, mas parece que o artista, o Debussy, já talvez imaginava que aquilo estava por chegar e realmente, como você bem falou, são músicas que funcionam muito bem em sim. gravações, não necessariamente ao vivo, ou seja, quer dizer que você procure um ambiente para poder fruir a música. Mas tem outro aspecto também e que pode ser levado em conta na música do Debussy e que justamente provavelmente nesse momento agora que bom, na Itália nós voltamos a ter o lockdown e ficar em casa, enfim, não poder visitá-las, não poder ir às salas de concerto ou ver música ao vivo no geral, vem em mente tem uma coisa que é consumida muito hoje que é filme, né, pela internet, e, enfim, as imagens são cada vez mais consumidas. E o Debussy era um grande fã, um grande apreciador, admirador do Richard Wagner, né? Um, ou pelo menos na a ideia do Gesamtkunstwerk, né? Da arte total,
sim, Debussy via isso com bons olhos por exemplo, quando ele faz uns poemas sinfônicos, o Prélude à l'après-midi d'un faun, ele tem ali já, mesmo sendo um poema sinfônico, mas obviamente ele tem justamente a ideia de ilustrar uma cena. Ele vai compor óperas, acho que duas óperas, Debussy, ou pelo menos uma. Confesso que eu. é, Mas o Pelléas e Mélisande, né? isso aí. Então, quer dizer, também esse aspecto visual do Debussy, acho que deixa ele mais perto, um pouco, talvez, já que você citou, né, essa situação que a gente está vivendo, onde a música associada a um contexto imaginativo, e não por menos o Debussy é tão ligado bom, é chamado, inclusive, de impressionista, o que é um movimento também muito forte na pintura, quer dizer, é um artista que vê, talvez não vê a forma no sentido, justamente como você falou, do universo alemão, que vinha se desenvolvendo, mas tem aí uma relação com a Alemanha já para um outro compositor, né, com Richard Wagner, no sentido de ver a obra de arte como um todo, justamente esse termo Gesamtkunstwerk, a obra de arte total, o que englobaria uma série de formas da obra de arte, né? Sim, é verdade. O Debussy chegou, inclusive, pequeno parênteses, né? Acho que o nosso público deve saber, mas o Wagner construiu um teatro para suas óperas em Bayreuth. E Sim. o Debussy chegou aí a Bayreuth para escutar o Wagner, o que na época era Uhum. uma espécie de Conti- peregrinação, Continua né? sendo, né? Para ir até lá. Ele chegou a escutar toda a trilogia do Anel do Nibelungo e voltou para a França. Claro que depois de uma peregrinação assim, a pessoa adora o Wagner, Uhum. né? Ele chegou, Claro. inclusive, quando ele ganhou o prêmio de Roma, e enquanto ele estava em Roma, não estava sozinho, tinha outros estudantes junto com ele, inclusive o Vidal, a gente não conhece muito, mas ele foi um aluno do Conservatório de Paris, acho que depois virou até professor, mas era muito talentoso e eles fizeram uma aposta, porque o Debussy disse: eu sei tocar o prelúdio de Tristão e Isolda do Wagner no piano. E todo mundo, sim, sim, sabe tocar. E ele, sei, quer apostar? Daí todo mundo, sim, quer apostar. Ele foi lá e tocou de cor o Caramba. prelúdio, que é para orquestra, né? Ele tocou no piano o prelúdio do Tristão e Isolda do Wagner, ganhou a aposta. Então, realmente, ele apreciava muito o Wagner até um Uhum. certo ponto. Tem uma fase Sim. da vida do Debussy que ele renega o Wagner, Uhum. que é Uhum. quando ele começa a se aproximar do movimento literário simbolista, Aham. né? A gente ouve muito a associação do Debussy com o impressionismo, porque dá essa impressão, é, confrontando, até porque são na mesma época, mas também confrontando as imagens com a música, tem um certo apelo, né? Mas o Debussy Uhum. ele não reconhecia esse epíteto, ele gostava mais do simbolismo. Ele se apaixonou pelo simbolismo do Mallarmé e o que é o simbolismo na literatura, né? Quando a gente tem uma palavra ou seja, as palavras elas não dizem claramente o que a pessoa quer dizer. Através de uma palavra, a gente quer dizer muito mais, né? A gente pensa, pelo menos, no nosso Cruz de Souza, para a gente ficar no Brasil. Uhum. Cruz de Souza, vozes veladas, veludosas vozes. Então, Uhum. é como se as palavras fossem símbolos, né? E a partir desses símbolos existem vários significados que saem daí. E Uhum. isso impactou muito o Debussy e ele quis fazer em música isso. Então, através de ideias musicais pequenas e simples, existem muitos significados que podem ser tirados dali. E mais ainda,